Fala galera, tudo bem com vocês? Olha quem está aqui agora, nesse momento, para compartilhar um pouco de conhecimento na área de humanas, exatamente a disciplina de geografia. Disciplina essa que faz parte do contexto da área de ciências humanas, que engloba a sociologia, a filosofia, a história e também a geografia. E olha só que interessante, um tema assim, bastante atual, um tema bastante contextualizado para que você possa aprimorar os seus conhecimentos adquiridos nessa sua jornada estudantil que está chegando ao final, que é o terceiro ano do ensino médio, e que logo, logo você estará exatamente no ensino superior. Mas para que isso aconteça é necessário que você possa revisar, relembrar e talvez até mesmo estudar um pouco mais um assunto que logo, logo vocês irão fazer na prova do Enem. Portanto, a área de humanas chegou com a geografia para atualizar, para contextualizar e informar vocês. Beleza, galera? Meu diretor, vamos lá na tela, vamos mostrar aqui qual é o tema de hoje. Ciências Humanas, professor Carlos Barros, nossa aula número 14. Olha só o que nós vamos trabalhar. Nós iremos trabalhar um tema que vai decorrente, ou seja, cai constantemente no Enem, que é a questão do meio ambiente. Agora, notem bem essa figura. Olha só que interessante, você está observando aí uma mão, né? Meu diretor, se você puder colocar aqui ao fundo, na tela ao fundo, ficaria bacana. Você está vendo aí uma mão e uma árvore que representa exatamente, olha só que interessante, que representa o nosso meio ambiente. Mas, professor, calma aí, o senhor vai falar de meio ambiente? A gente não já viu isso em geografia na aula normal? Sim, mas tem alguns contextos importantes que você deve lembrar e que você deve memorizar. E quando se fala de meio ambiente, nós estamos falando do nosso contexto de vivência, a nossa vivência. E olha só que essa imagem impactante. Você tem aí uma mão e uma árvore. Quer dizer que há uma interação entre seres humanos e o meio ambiente. Olha só que legal, galera. Informação importante. Quando há excessos, quando há muitos excessos, uma hora ou o ser humano reage ou a natureza vai reagir. Como, por exemplo, já posso citar a questão recente da seca na nossa região, na região norte, na região da Amazônia, em que muitos rios secaram. Mas, professor, por que secou esses rios? Qual foi o motivo? Então é isso que nós vamos contextualizar, é isso que nós vamos relembrar, porque é uma ação da natureza que está relacionada a um contexto onde houve uma interferência, houve uma ação do homem e que essa ação, e isso é a lei, né, da física, toda ação tem sua reação. Então isso é importante, beleza? Vamos lá na tela? Então, nós vamos trabalhar o contexto do meio ambiente, tá, meu diretor? Coloque lá na tela do slide o contexto de meio ambiente, onde, primeira coisa, o que você entende de meio ambiente? Anote aí rapidinho. Lembra o que o professor de geografia, o professor Carlos, o professor Jorginho falou para vocês sobre meio ambiente? O que é meio ambiente? Para que ele serve? Primeiro, meio ambiente é o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que interagem entre si e possibilitam a vida, galera. O meio ambiente ele é composto de fatores. Olha só, vamos rabiscar aqui um pouquinho só para você entender como que essa interação. O meio ambiente ele possui fatores biológicos que nós chamamos de fauna e também de flora, certo? Ele possui fatores físicos, o solo, água e ar, fatores químicos, salinidade e pH, e fatores climáticos, temperatura e pluviosidade. Observa essa imagem que vocês estão olhando aí na tela. Olha só como é composto o nosso planeta. O nosso planeta, vocês estudaram isso lá no primeiro ano, ele é composto de camadas. Camadas da atmosfera, as camadas da litosfera, que é a parte sólida, e a hidrosfera.
as três há uma interação da atmosfera com a litosfera e a hidrosfera, que você vai ter a biosfera. Agora, olha aqui para mim, galera, olha aqui para mim, meu diretor, olha só que importante. Para que haja a vida no nosso planeta, é necessário que tenha essa interação da hidrosfera, da atmosfera, da litosfera. É por isso que a palavrinha aqui, ó, palavra biosfera, quer dizer vida, camada da vida. E qual é os elementos importantes para a vida? Água, ar e a terra. A terra produzindo alimentos, o ar com a sua oxigenação, a água, composição da água para nós tomarmos. Lembrando que o nosso planeta, boa parte dele é composto de água. Cerca de 93% é composto de água. E dentro desse 93% você tem aí a parte de água doce, e a água doce divide em geleiras e rios. Então, é interessante. E o nosso corpo é composto praticamente de água, boa parte dele. Então, essa interação forma a chamada biosfera. Essa palavrinha que você está vendo, querido aluno, biosfera quer dizer a camada da vida, a vida. Então, a vida, seja ela animal, a vida vegetal, e nós, seres humanos, né, estamos nesse contexto também. E nós vivemos nesse planeta formado por essas três camadas, meu diretor. Vamos lá na tela? Então, existem os fatores biológicos, fatores físicos, fatores químicos e fatores climáticos, todos esses para que haja a interação e provoque o surgimento da vida. E eu coloquei para vocês observarem o mapa do Brasil. Como nós vivemos no território brasileiro, eu coloquei aí, você observa, olha só esse mapa do Brasil. Você tem rios, você tem os mares, você tem os animais, você tem a vegetação, você tem a oxigenação. É o contexto que provoca a vida. É isso que eu quero transmitir nessa imagem para vocês, que vocês analisem que para se ter a vida no território brasileiro é necessário ter a atmosfera, é necessário ter a litosfera, é necessário ter a hidrosfera. Então, tudo isso é importante para a vida. E dentro desse processo de meio ambiente, olha só, eu quero que vocês olhem bem para mim aqui, ó. Olha para mim. O ser humano, o homem, ele está nesse planeta há muitos e muitos anos. E ele interage com os elementos da natureza. Essa interação é para a sua própria sobrevivência. Então, o que acontece? O homem extrai minério de ferro, o homem ele extrai a madeira, o homem produz alimento para ele poder sobreviver. Só que tem que haver esse equilíbrio ambiental. Porque ao mesmo tempo que nós estamos explorando os recursos para o nosso proveito, nós temos que ter o equilíbrio no caso dessa exploração. A exploração exagerada, ela vai provocar um desequilíbrio. E geralmente os desequilíbrios, eles causam catástrofes. Como, por exemplo, eu citei na nossa aula que uma das catástrofes foi a seca. No início do ano nós tivemos muita chuva lá no sul do Brasil. Uma outra catástrofe é a ação da natureza, pelo desequilíbrio ambiental que vem acontecendo, não somente a nível de Brasil, mas também a nível global. E esse desequilíbrio ambiental, galerinha, é interessante que vocês já viram alguns deles, como, por exemplo, aquecimento global, efeito estufa. Todos esses fenômenos, seja eles naturais ou artificiais, eles podem causar tragédias. Um detalhe interessante, os desequilíbrios ambientais nos últimos anos estão gerando efeitos que a natureza está provocando e causando mortandade ou mortalidade de pessoas. Como, por exemplo, a questão das chuvas no Rio Grande do Sul. Dezenas de pessoas morreram. Uma grande quantidade de chuvas exagerada. O que causou? Há um desequilíbrio ambiental. A seca aqui na Amazônia, há um desequilíbrio ambiental. Portanto, tudo que é exagerado, ele vai ter a sua reação. E a natureza, ela é imprevisível. Nós não podemos prevenir ou
prever determinadas situações ou determinadas situações naturais. Então, tem que haver essa consciência, tem que haver o equilíbrio. Vamos lá na tela? Aí o que acontece? Essa degradação ambiental, ela vem sendo ou está ocorrendo em todo o contexto planetário. Olha só que interessante. Desde a história da humanidade é feita de muito aprendizado, de muitos erros e acertos, de caminhos e retornos. Depois de quase 2 séculos acreditando que era possível explorar o próximo e a Terra sem retribuições, o homem finalmente começou a perceber sinais da natureza. Olha só que vocês, como os exemplos que eu coloquei aqui para vocês: enchentes, poluição atmosférica, tornados, furacões, seca, a questão da poluição do mar, né, derramamento de óleo. Então, tudo isso são situações da natureza reagindo a esse desequilíbrio. E essa degradação ambiental, ela vem colocando a cada vez mais em xeque até mesmo a sobrevivência humana. Porque com os impactos globais, como é o caso do efeito estufa, do buraco da camada de ozônio, do aquecimento global, olha só, são situações que são geradas pelo desequilíbrio. O aquecimento global, o buraco da camada de ozônio, o efeito estufa. E o que causa isso? Desmatamento, a poluição do ar, das águas, a queima da floresta. Quais são os impactos? Seja eles impactos regionais, seja eles impactos globais. Nós tivemos aqui, regionalmente, como já citei, as chuvas do Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia, mas a nível global você vai ter aí formação de furacões de força bastante considerável, né? Você vai ter a questão de enchentes em outras partes do planeta, porque tudo é um ciclo, como eu mostrei lá no início. O nosso planeta vive em ciclos. Se há um desequilíbrio nesse ciclo, consequentemente, nós vamos ter, então, a reação da natureza. E para que isso tentasse diminuir, olha só que interessante, o homem, ao perceber que a natureza estava reagindo a esses desequilíbrios, os principais líderes mundiais, os presidentes dos países, eles se reuniram nas conferências mundiais do meio ambiente. Nós temos aí várias conferências desde 1979. Uma das principais conferências, que foi a Rio 92, que ocorreu no Brasil, ele definiu a chamada Agenda 21, que é justamente um conjunto de resoluções para que todos os países pudessem conciliar o chamado crescimento econômico e social com a preservação do meio ambiente. Então, isso, quando se fala em preservação do meio ambiente, um equilíbrio no crescimento econômico e social, isso aí já está contido na Agenda 21, que foi formulada na ECO 92, lá no Rio de Janeiro. Ou seja, nessa agenda, a principal preocupação é justamente a preservação do meio ambiente. Tá? O desenvolvimento sustentável, foi muito trabalhado isso em geografia, mas essa palavra desenvolvimento sustentável, ela surge há um tempo atrás, antes da ECO 92, porque já se falava em a questão relacionada de alguns produtos e alguns poluentes que estavam causando desequilíbrio na atmosfera, como, por exemplo, a gente citou o exemplo do buraco da camada de ozônio, o aumento do efeito estufa. Então, aí começam a entrar em prática as noções de desenvolvimento sustentável e a Agenda 21 veio só para confirmar isso. E o que foi trabalhado na Agenda 21? O que foi tratado? Combater a pobreza, sustentabilidade e crescimento demográfico, planejamento e ordenação no uso dos recursos da terra, combate à desertificação e seca, desenvolvimento rural com sustentabilidade, conservação da biodiversidade no planeta e o fortalecimento das organizações não governamentais na busca sustentável. E aí você tem uma charge, isso aqui é comum cair no Enem, galera, charge para você interpretar. Observa bem o que está escrito aqui. Ok, o aquecimento global existe ainda, mas vamos falar de controlar nossa emissão de gases? Já deu para notar que então você tem aí
charge, uma informação, né, do grupo dos 8, né, países mais ricos, e nessa questão você observa que esses países discutem isso, mas há muitos deles ainda não colocam em prática o que é definido na Agenda 21, principalmente os Estados Unidos, os países, e a China, que são países que têm uma industrialização bastante considerável. E a sustentabilidade? O que seria essa sustentabilidade? Segundo o dicionário, ela é uma característica ou condição do que é sustentável. Segundo a ONU, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. E qual é o que ela quer dizer? Harmonizar dois objetivos, o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental, que é o tripé dos 3 princípios, social, o ambiental e o econômico. Esse símbolo representa exatamente a questão da sustentabilidade, que tem que haver um compromisso de atender às necessidades do presente sem comprometer os recursos das gerações futuras. Venha para mim, olha aqui para mim, galerinha. O interessante é que essa prática de desenvolvimento econômico e principalmente conservação ambiental, ela deve existir, porque o nosso planeta, infelizmente, ele está, vamos dizer assim, na UTI. Ele está no hospital, porque há um desequilíbrio ambiental, houve um desequilíbrio ambiental e isso não é do dia para a noite para recuperar. Demora anos e anos para poder recuperar. E nessa situação, o interessante é que, a partir desses momentos que os países, os líderes, começam a refletir de que tem que haver, dar uma freada, começar a pensar um pouco na questão ambiental e que essa questão ambiental não pode também bater de frente com o crescimento econômico, tem que haver um equilíbrio. É por isso que hoje muitas empresas elas contratam ou possuem meios para que haja essa conscientização, como por exemplo, coleta seletiva de lixo, reflorestamento, programas sociais que surgiram nos últimos anos, tudo isso está dentro da Agenda 21, porque acredita-se que se continuasse nesse ritmo de crescimento econômico, com a degradação ambiental, em poucos anos o nosso planeta ele não existiria. E nós percebemos e vimos diretamente situações, os efeitos que esse crescimento econômico trouxe dentro da exploração predatória e que a natureza reagiu. Então, isso é interessante. Tem que haver um equilíbrio, tem que haver o chamado desenvolvimento sustentável, para que não somente a minha geração, a sua geração ou a geração dos filhos de vocês possam ter um planeta equilibrado e que não sofra, vamos dizer assim, as represálias da natureza. Beleza, galerinha? Vamos lá na tela? A sustentabilidade é uma espécie de poupança ambiental e é um jeito de guardar o que é preciso e gastar apenas o necessário para se viver. É um pouco da matemática aí financeira, né? A gente tem que ter essa conscientização, essa poupança ambiental. Preservar o que nós temos, gastar o que é necessário para a gente poder sobreviver nesse planeta. Tudo o que consumimos, sejam eles alimentos, roupas ou objetos, são de alguma forma derivados da natureza. É uma matéria-prima que foi extraída e que, em muitos casos, pode levar anos para se regenerar. Tudo que nós consumimos, ele vem da natureza. Tudo. Então, tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia, alimento, roupa, calçado, carro, ele tem um produto natural, ele tem a origem natural. E esse produto, ou esse elemento natural, ele ser explorado de forma predatória, corre o risco de desaparecer. E aí as sociedades futuras, né, vão precisar rever outros conceitos, os seus conceitos para esse crescimento econômico ou outros produtos que possam substituir. Tanto que é que sugere-se que a qualidade substitua a quantidade e haja redução do uso da matéria-prima, bem como a eliminação do desperdício com a reutilização e a reciclagem. Essa sigla aqui, os 3 R's,
que é a sustentabilidade da sustentabilidade, que quer dizer reduzir, reutilizar e reciclar, é a chave para a questão do equilíbrio. Vocês, como eu falei, a questão da coleta seletiva de lixo já veio sendo implantada, tanto que é que muitas escolas, muitas empresas utilizam esse processo, porque os produtos, como eu falei, vêm todos eles, boa parte desses produtos tem elementos naturais. Então, a redução, a reutilização e a reciclagem, ele faz parte do contexto de sustentabilidade, para que nós tenhamos um equilíbrio no nosso planeta. Tanto que é que um dos principais siglas que a sustentabilidade prega é que tenha o social, o ecológico e o econômico. Desde que ele seja equitativo, viável, suportável e sustentável. Essa é a sigla da sustentabilidade. E quais seriam as soluções para que a gente pudesse ter esse equilíbrio no nosso planeta? Já falamos sobre crédito de carbono na nossa aula de geografia, mas é bom salientar que o crédito de carbono ele é uma das situações que está ligada ao reflorestamento. Surgimento de novas energias, fontes de energias renováveis, a agrofloresta, a instalação de postos de coleta seletiva, redução do consumo de plástico substituindo por plástico biodegradável, uso consciente da água e da energia. Nós que vivemos aqui na Amazônia, nós temos que ter muita consciência em relação ao nosso consumo de água e principalmente energia elétrica, tá? Descarte correto do lixo eletrônico, o reflorestamento e a madeira de extração. Isso aí é algumas soluções que é proposto, né? Fora outras. Dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, você tem aí 17 objetivos, tá? Como é a erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo da água, vida sobre a terra, paz, justiça, instituições fortes e parcerias em prol das metas. São 17 objetivos das práticas do desenvolvimento sustentável, para que a gente possa ter um planeta que tenha vida, que nós possamos respirar um ar puro, que nós tenhamos um planeta onde esse planeta ele dê condições para nós sobrevivermos, galera. Você tem aí um vídeo, assista esse vídeo e logo após eu volto com a nossa atividade. A natureza sempre esteve presente no planeta Terra. Matas, rios, animais, povos que vivem da floresta. Mas o ser humano começou a explorar o meio ambiente e a não conservar. E logo veio as consequências: rios poluídos, escassez de água, degelos, mudanças climáticas, aquecimento global, enfim. Então o mundo, através de seus representantes, começou a enxergar a necessidade de se ter mais cuidado com os recursos naturais esgotáveis. E foi no começo da década de 70 que os países industrializados começaram a perceber o impacto negativo das tecnologias ao meio ambiente. A população que começava a ser afetada e a ter consciência da importância do meio ambiente para a humanidade começou a fazer manifestações que exigiam controle da poluição e a proteção ao meio ambiente, uma verdadeira pressão sobre os governantes mundiais. Assim, se deu início aos estudos sobre os impactos ambientais causados pelo ser humano. E claro que tudo isso chamou a atenção da Organização das Nações Unidas, a ONU. Foi então que foi realizada a primeira grande conferência mundial sobre o meio ambiente, chamada de Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. Isso foi realizado em Estocolmo, na Suécia, em 1972. A partir disso, foi promovida uma série de outras grandes conferências mundiais pela ONU. Palestras, seminários foram criados.
E assim passou-se a reconhecer a necessidade da busca por um desenvolvimento econômico mais equilibrado, que respeitasse os recursos naturais do planeta. A primeira conferência ambiental do mundo foi a Conferência de Estocolmo, criada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1972, na Suécia. A segunda Conferência Ambiental Mundial foi realizada a ECO 92 em 1992, ou ainda Conferência das Nações Unidas, Rio 92, porque foi organizada pela ONU, mas realizada na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Rio Mais 10, em 2002. A Rio Mais 10, conhecida como Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, aconteceu na África do Sul, na cidade de Joanesburgo, em 2002. Rio Mais 20 aconteceu em 2012. A Rio Mais 20 também ficou conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Essa, assim como a ECO 92, foi realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 2012. E em 2021, a Cúpula Mundial de Líderes pelo Clima foi realizada por videoconferência com a participação de 40 chefes de estados, de governos e de altos funcionários de organismos internacionais, como o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU. O objetivo principal foi discutir as principais mudanças que devem ser tomadas nos próximos anos para melhorar a qualidade de vida mundial. A floresta amazônica, também conhecida como pulmão do mundo, é fundamental para impedir o avanço das mudanças climáticas. Mas os olhos do planeta se voltaram para a Amazônia com mais intensidade após a morte do ambientalista, sindicalista, ativista, político e seringalista Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes, em Chapuri, no Acre. Isso aconteceu em 1988. Chico Mendes foi assassinado por donos de terras opositores à luta. O fato teve repercussão mundial. Em 28 de agosto de 2007, foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, uma autarquia em regime especial e vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente. O Instituto executa ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Cabe também ao órgão captar e executar programas de pesquisas, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental para as unidades de conservação federais. Agora fique com as explicações em aula. E aí, gostaram do vídeo? Beleza? Vamos ver qual é a proposta da atividade. Olha só, eu tenho aí uma questão do Enem. Prestem bastante atenção, a gente vai resolver essa questão e logo após você vai colocar em prática tudo que você aprendeu na aula de Ciências Humanas para o Enem. Vamos lá na tela? Para você se familiarizar, aluno do terceiro ano, ele já está familiarizado com esse tipo de questão. Questão um pouco longa, interpretativa, mas que você vai, ler com bastante atenção, vai ter principalmente a informação que essa questão quer transmitir. Vamos lá. No início da década de 90, ou de 1990, dois biólogos importantes, que é o Redford e o Hobson, produziram um modelo largamente aceito de produção sustentável que previa quantos indivíduos de cada espécie poderiam ser caçados de forma sustentável, baseado nas suas taxas de reprodução. Os seringueiros do Alto Juruá tinham um modelo diferente, quem lhes afirmava que estavam caçando acima do sustentável, dentro do modelo. Eles diziam que não, que o nível de caça dependia da existência de áreas de refúgio em que ninguém caçava. Ora, esse acabou sendo o modelo batizado Fonte Ralo, proposto 10 anos após o primeiro por Navarro, Bodmer e o próprio Redford, que suplantou o modelo anterior. Então você tem uma informação aí de que sobre a questão da caça sustentável, né? Essa é a principal informação que esse texto está trazendo. No contexto da produção científica, a necessidade de reconstrução desse modelo, conforme exposto, foi determinada pelo confronto com letra A, conclusão operacional obtida por lógica dedutiva. Letra B, visão de mundo marcada por preconceitos morais. Letra C, conhecimento empírico apropriado pelo senso comum.
Letra D, padrão de preservação construído por experimentação dirigida. Ou letra E, hábito social condicionado pela religiosidade popular. Então você tem aí exatamente dois biólogos, pessoas cientistas, e também você tem os seringueiros, que é o conhecimento popular. Conhecimento científico por Redford e Robson e o conhecimento popular dos seringueiros. E qual seria a resposta ligada a essa questão da caça com sustentabilidade? Claro que o aluno esperto já vai ver que é o conhecimento do terceiro ano, conhecimento empírico apropriado pelo senso comum, né? Ou seja, o senso comum dos seringueiros, aliado ao senso ou a contribuição dos cientistas, dos biólogos, faz com que eles tenham exatamente essa noção sobre a caça sustentável. Beleza? Quem marcou a letra C, muito bem, é um exemplo de questão que cai no Enem, beleza? E a nossa atividade, galera, para você produzir aí na sala de aula, como que você vai fazer? É o nosso mão na massa. Olha só, você vai construir um mural sustentável. Esse mural sustentável será um espaço em que todos que frequentam a escola terão a oportunidade de escrever suas ações diárias, que contribui para uma maior preservação. Você vai movimentar a sua escola, galera. Movimente todas as séries aí da sua escola e construa esse mural. Primeiro que os alunos do terceiro ano vão construir um mural muito bonito, tá? E nesse mural, cada aluno da escola vai escrever a sua contribuição, o que ele está fazendo para contribuir para o desenvolvimento sustentável ou a preservação ambiental. Essa é a primeira atividade, tá, galera? A segunda atividade, você vai coletar materiais recicláveis como garrafas PET, tampinhas de garrafa PET, cartelas e papelão de ovos ou outros materiais recicláveis para a confecção de brinquedos, que será a nossa culminância dessa eletiva, tá, galera? Então, já vão coletando aí material, guardando em um lugar aí, tá? Esse material reciclável, seja papelão, tampinha de garrafa, as garrafas PETs, né? Para poder produzir. Isso aí vai envolver a aula de artes, a aula de geografia e para ir um pouco de consciência ambiental e social, porque você vai produzir, né, brinquedos que posteriormente, lá no final da eletiva, né, nós iremos explicar como que vai funcionar essa culminância. Primeiro, a terceira atividade dessa aula 14, certo? Vocês vão levar árvores frutíferas para realizar o plantio, criando a área verde na escola. Vocês pegam aí as frutas da sua região, seja manga, caju, cacau, né, banana, faça um grande mutirão, converse com a diretora ou o diretor da escola, certo, galerinha? E faça essa culminância do plantio. Criar área verde dentro da escola. Professor, pode ser somente árvores frutíferas? O ideal que seja, mas se você quiser criar um belo jardim dentro da escola, também é legal. Mas o ideal que seja árvores frutíferas, você criar um espaço verde dentro da escola. Beleza, galera? Portanto, era isso que nós tínhamos. Nos encontramos na próxima.